Café Brothers, episódio 185. Convidado aqui, o Douglas está com a gente aqui, esse cara que é um desbravador da internet, um cara que furou a bolha aqui das redes sociais, me surpreendeu muito. A gente vai falar sobre podcast, rede social, site de notícias e também um pouco da vida dele aqui. Seja muito bem-vindo ao Café Brothers. Xandó, Alex, obrigado a toda a equipe aqui do Café Brothers, parabéns aqui pelo investimento, por toda essa estrutura maravilhosa que hoje estou conhecendo aqui, é um prazer estar aqui contigo e te agradeço mais uma vez aqui pelo convite. Que isso, é um prazer ter você aqui. Casado, tem filho? Douglas do Amaral, casado há 21 anos, tenho filho Lucas com 20 anos de idade e é isso, sou jornalista, empreendedor, há 15 anos, né? Sou formado em jornalismo, primeiramente no rádio, né? Fui formado no rádio, desde os meus 16 anos de idade, eu trabalho no rádio, né? E depois a gente migrou para a internet. Primeiro fiz assessoria de imprensa na Câmara Municipal, então a gente adquiriu experiência política do setor, aprendendo como que tudo funcionava, e depois então decidi abrir o Noticidade. E hoje estamos aqui, né? Que legal, cara. O que te motivou a abrir o podcast, cara? Vamos falar dessa parte aí primeiro aí, que a gente sabe que o podcast ele tá no Brasil há mais ou menos 5 anos, né? Os pioneiros aí foi o Flow Podcast, com o Igor e o Monark. Depois veio a Inteligência Limitada e os caras que lideram o Brasil. Mas o que te motivou a abrir o podcast na tua região? Então, o podcast do Noticidade tem 2 anos, né? Completou agora 2 anos. Só que, como a gente já trabalhava com entrevistas, né? Então a gente fazia entrevista, recebia também as pessoas lá, e eu tinha um problema que era um problema financeiro, eu não tinha uma estrutura, né? Eu não tinha um local para fazer o podcast, né? Então eu via que existia, mas eu não conseguia oferecer essa estrutura, né? A casa onde eu morava era um local pequeno, não tinha como fazer e tal, então a gente fazia muita entrevista na rua, na onde o entrevistado estava, né? Tinha esse desafio. Então, quando a gente foi passando o tempo, a gente foi adquirindo mais recursos, captando mais clientes, tendo mais entrada de capital, aí eu decidi fazer o investimento, né? A princípio, 550 mil no imóvel e posteriormente mais 100, 150 mil para construir a estrutura do podcast. E aí... O pessoal acha que é brincadeira, né? Não Podcast, né, cara? não Entendeu? Vai realmente, só quem está fazendo que sabe o valor do investimento que tá. Mas o podcast também traz algumas boas surpresas, né? Ali no investimento. Você conheceu muita gente boa ali, né? Com certeza. O podcast traz essa conexão, né? E o porquê que nós criamos, né, o podcast. Eu pensei, bom, eu preciso levar as pessoas, né, a um local, né? Primeiro eu precisava desse local, precisava dessa estrutura e pensava que se eu tivesse isso, eu teria mais conexão, né, com os empresários, políticos, pessoas que se destacam na sociedade. E durante uma oração da madrugada, Xandó, Deus falou claramente comigo, assim, sabe? Que eu precisaria dar mais espaço para a palavra de Deus, né? Ele falou, poxa, Douglas, você está caminhando, você está avançando, você está crescendo, mas e aí? E o dom que eu te dei? E a minha parte nisso? Né? O que você está fazendo para alcançar as pessoas, para levar a palavra de Deus? Eu falei, nada, Senhor. Ele falou, então você tem que fazer algo. Você tem que criar um espaço e eu quero que você leve meus servos nesse espaço, que são pastores, né, lideranças religiosas, pessoas que levam a palavra de Deus. E aí ele começou com esse objetivo. Porque daí eu falei, Senhor, mas eu não tenho um espaço, eu não tenho estrutura, eu não tenho dinheiro para ter um podcast, eu vou ter que gastar muito. E Deus falou, eu vou te dar a condição. Se essa é a desculpa, eu vou te dar. Então você colocou o pé e Deus colocou o chão. O chão, exatamente. E a partir do momento que eu fiz esse compromisso, as coisas começaram a fluir, sabe? Eu já comecei a ir atrás de lugar, não tinha dinheiro, mas eu comecei a crer que aquilo iria acontecer, sabe? Porque eu sabia que era da vontade de Deus, era o propósito do Senhor. Eu tava igual aquela moça, eu só tenho uma fome e uma sede. Desse jeito. Cara, legal, cara. Então a tua motivação foi essa de começar Foi essa. uma resposta de oração. Exato. E acredito que você está cumprindo o propósito, né? Com Porque certeza. assim, eu vejo quando que a gente vê que as coisas estão caminhando
dentro de um propósito, quando as coisas fluem, né? Uma porta fechada pode ser o acaso, muitas portas fechadas é o próprio Deus fechando, né? É. Eu tenho essa visão, uma experiência de mundo, e a gente trouxe isso algo para o espiritual, a gente tem essa visão também. Mas você já teve lá muitos convidados, cara. Quem que você destacaria assim que, poxa, que tem convidado que a gente aumenta a expectativa lá em cima, pô, vai ser demais isso aqui, e às vezes não é. E tem cara que você fala, vou fazer isso aqui, cara. E aí é bom pra caramba, cara. Queria que você falasse um pouco dos convidados que foram lá. Eu sei que você já teve muitos episódios, né? Pessoal que vai ouvir aí não leva pro coração. Pô, o Douglas foi lá, não falou de mim no podcast lá do Xandó, entendeu? Lá no Café Brothers. Não é, muita gente, cara. Mas queria que você destacasse aí alguns destaques do teu podcast de forma positiva. Xandó, o mais recente, né, que eu fiquei surpreendido, não esperava tanto assim, foi o senador Nelson Trade. Pô, É, caramba, mano. é um cara que estava há poucos dias nos Estados Unidos, um cara que acabou de auxiliar na questão do acordo do Mercosul, né, um cara muito importante e Bem articulado bem politicamente. articulado politicamente, um cara que, primeiro, foi vereador, foi prefeito de Campo Grande 2 vezes, eleito no primeiro turno 2 vezes, foi eleito o deputado estadual mais votado do Mato Grosso do Sul naquele ano, né, e depois foi eleito senador com 424 mil votos. Então o cara é um fenômeno na política do Mato Grosso do Sul e também do Brasil. E aí eu fiquei assim, sabe, esperando aquela entrevista de uma forma, cara, é um cara muito importante. E aí, como que eu fiquei surpreendido? Com a humildade dele, sinceramente. Sabe, um cara muito humilde, chegou num carro simples, sabe, quando você é impactado daquela forma que você espera que. E eu já recebi lá deputados, pessoas assim que. Até vereadores, que você olha assim, né? Chega com 4, 5 pessoas, sabe, aquela estrutura. Não, não. Então, sabe, aquele Nível, impacto, sabe? nível Hollywood. Não, Nelsinho, camisa abertinha assim, simples, calça, tá, sabe? Pega na mão de todo mundo, senta, não atropela, paciente, né? Até os assessores, né? Naquela panca, né? E ele humilde, ouvindo, prestando atenção em cada detalhe, conversando, olhando no olho, sabe? Você vê que o cara, ele é diferente. Você vê que por que o cara está no topo? O cara está no topo da política, é um senador da República, né? Nós temos aí o Reinaldo Azambuja pleiteando essa vaga, o Capitão Contar, o Polon, pessoas aí que estão querendo estar onde o Nelsinho está hoje. Né? Então, assim, é de grande importância. E eu fiquei surpreendido, né, com a forma dele, com a humildade dele e com a história também que ele nos passou, sabe? Então, assim, foi, claro, o mais recente, foi o penúltimo, acho, episódio que a gente fez, né? A gente faz ao vivo e é um cara que me chama muita atenção. Outro também é o Rodrigo Basso, né? O prefeito lá de Cidrolândia, que teve Teve com a aqui com a gente. gente aqui também. Teve aqui também no Café Brother, né? Junto com o Marcos Caldeirão e o Foroni, né? Isso. Eu assisti esse episódio, viu? Foi Pô, muito legal. legal, muito bom mesmo. E ele já esteve lá 5 vezes, né? Então já é de casa, já chega lá batendo o pé na porta, como diz o outro, né? Então, assim, e é um cara também muito humilde, muito sábio. Eu estive com ele antes de ontem também, lá na prefeitura, conversando e tal. Então, é um cara que tem muita sabedoria, né? É um cara também que é milionário e é um cara humilde, né? Cara, não, você chega na fazenda dele, as primeiras vezes que eu vi o Rodrigo, eu não sabia se ele era funcionário ou dono, cara. Depois eu conheci o irmão dele, o Lúcio, que são na mesma pegada, né, cara? sim, Então, é, eu sempre faço essa oração, dá, meu Senhor, um coração manso e humilde e ensinável. Nunca deixa a soberba e a arrogância subir na minha mente, no meu coração. Porque a arrogância precede a queda, né, cara? com certeza. Entendeu? E eu acho que uma das belezas do podcast, e eu acho que isso é a gente que está como hoster, né? Que hoster, a palavra em inglês é para receber, né? Isso, Como você fosse receber na tua casa, né? É aprender com essas pessoas, cara. aprendizado. Aprender com essas pessoas. E sempre dá para aprender, cara, entendeu? E eu acho que é uma troca muito saudável. Mas também teve gente que chegou lá e colou as placas, né, cara? Entendeu? Porque você faz ao vivo lá, né? E já dizia o Faustão, quem sabe faz ao vivo. É, Mas tem gente que não sabe, né? E aí, como é que faz aí? O cara chega lá, já teve gente que chegou e pô, travou. Teve.
Teve. Nós tivemos recente agora, né? Eu convidei 2 influenciadores, né? Porque a moda agora é isso, né? Os influenciadores. Não, você é um influenciador. Sim, e aí 2 influenciadores, não vou expor, né? Aham. Um homem e uma mulher, né? Falando sobre o hype da internet, a forma como eles fazem, produzem conteúdos e tal. E ali na região de Sidrolândia eles têm bastante audiência, bastante alcance, né? E todo mundo quer conhecer um pouquinho mais dessas pessoas, por isso que eu convidei. E aí, a menina que estava junto, né, que ia participar, ela acabou ali passando mal, né? Eu falei, ó, vai começar, vai Vai começar. começar, cara. Ele passou mal, cara. Ela teve uma crise de pânico. Caraca. Ela teve uma crise de pânico, ela começou a chorar, tremer, e ela falou, não vou conseguir, eu não vou conseguir. Eu falei, ó, é simples, a gente vai, né, falar um pouquinho da sua história, vai começar bem. Ela falou, não consigo, tremia tudo. Daí eu olhei pro outro cara e falei, acho que vai ser só com você, cara. Ah, cara, compartilhando contigo aqui, Douglas, também, teve um episódio aqui, é, se eu der muito, o pessoal vai saber quem que é, mas não tem problema, a gente já falou, eu e ela nós já conversamos já. Chamei 3 personal trainers aqui. Legal. Então, elas ficaram aqui, eu fiquei desse lado aí. E aí cada um falava de uma modalidade de esporte, parte da saúde e tal, cara, entendeu? Então eu gosto de fazer essas collab, né? Aham. E uma no meio, acho que era mais pequenininha no meio, e uma outra, coloquei elas assim, né, cara? E essa que ficou mais aqui assim, cara, ela tremia, cara, tremia, cara. Daí eu falei, calma, é gravado, cara. A Maju, que trabalha com a gente aqui, ela falou, Xandó, cara, eu tenho que cortar quase tudo que ela falou, que eu não, Nossa. porque ela falava assim, calma, é gravado e tal, fica tranquila. Aí ela falava um pouquinho assim, corta. Falava assim um pouquinho, corta. Aí eu falei, cara, calma, fica tranquilo, ninguém vai te prender aqui, entendeu? Mas é da pessoa. É da pessoa. Às vezes eu vou, por exemplo, dar treinamento, mentoria aí para estados como Rondônia, que é um estado mais norte do país, né? Às vezes você pede para a pessoa se apresentar, o cara trava. Pô, só fala o nome, a sua idade, quanto tempo você está na empresa. Aí tem cara, às vezes, aí desenrolado igual você para falar. Ou subiu um cara ali na sala e falou assim: meu nome é Douglas, tenho 40 anos, sou casado, tenho uma filha, estou na empresa há 8 anos, estou a tal setor. Mano, eu olhei o cara do lado, o cara tava suando, o cara do lado. Aí eu falei: esse cara vai desmaiar, mano. Nossa. Aí eu peguei e falei assim: irmão, fica tranquilo, cara. Você não precisa falar igual ele, tá? Ele é um cara desenrolado, ele tem uma oratória. Aí ele falou assim: às vezes eles me chamam de professor. O professor tava passando mal, professor. Eu achei que eu tinha que falar desse jeito. Falei, não. Porque assim, ó, 2 medos da humanidade. Primeiro medo, medo da morte. O segundo medo, falar em público. Então não é para todo mundo Fato. falar em público. Eu até acho, Xandó, que a gente devia fazer um curso aí, né? E, e vender esse curso pro pessoal, porque o que eu mais vejo são empresários, pessoas que têm sucesso, né, financeiramente, cresceram e tal, mas que precisam fazer isso e reconhecem que precisam disso, né, cara, ligou a câmera, eu travo tudo, não consigo, preciso falar em público. Como que você vai dar o seu testemunho, como que você vai ensinar, como que você vai Depoimento, né? agregar, como que você vai depor, né? Como que você precisa da oratória, você precisa ter esse conhecimento, você precisa ter essa expertise, né? Se Exatamente. conectar com as pessoas, a comunicação ela é tudo. A palavra de Deus diz que o reino dos céus ele não pertence a tímidos e medrosos, eles não herdarão o reino dos céus. O Covarde, tímido né? e medroso, o covarde, ele tá lascado, meu amigo. Ele cabe ao inferno, ele vai pro inferno. Então, cara, você não pode ter medo. Você tem que enfrentar. Ah, mas eu tô nervoso. Cara, confesso pra você aqui que estando desse lado aqui, eu fiquei um pouquinho nervoso. Ah, Porque sério? Tá, bom. você vai expor um pouquinho a sua vida, né, a sua realidade. A gente tá gravado, mas também estamos ao vivo, entendeu? Então, assim, você fica um pouquinho nervoso. Só que isso é normal. Vai nervoso mesmo, entendeu? Você não pode travar, você não pode assim, ó, não consigo. Não, você tem que programar a sua mente para que você avance de qualquer forma, às vezes com medo mesmo. Eu tenho certeza que rei Davi, na hora que foi enfrentar o Golias, ele teve medo. Ele teve medo, ele era um ser humano, ele era um guri, ele era um menino, mas ele confiava que Deus já havia dado a vitória para ele e a capacidade para ele. Então ele foi assim mesmo.
porque era morrer ou vencer, meu amigo, era tudo. Tá Então, com medo, vai com medo vai mesmo. com medo mesmo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? E os empresários, as pessoas que, vamos supor, a pessoa às vezes está estudando ali para direito, para qualquer profissão, ela precisa ter o mínimo de conhecimento possível e familiaridade com a câmera, né? Fazer store, né? Se entregar nisso daí para começar a ter essa familiaridade. Senão, ela trava mesmo. Ô Douglas, é o seguinte, cara, a gente sabe que também, às vezes, dentro do que a gente está fazendo de podcast, tem alguns imprevistos, né, cara? Tem. No teu caso, por exemplo, acabou a energia, lascou, mano. É. E aí? Caiu a conexão com a internet, lascou, cara. Já aconteceu? A queda de conexão já aconteceu. Já aconteceu, mas ela cai rápido e volta, sabe? Então ela dá um delayzinho. delayzinho só e depois normaliza. Queda de energia já aconteceu com a Rose, da E-Forte. Só que foi depois que acabou, né, Lucas? Acabou o episódio, aí demorou um pouquinho, a gente tava conversando ali, finalizando, pum, acabou a energia. E assim, cara, eu tô te conhecendo agora aqui e tal, mas eu já quero te dar os parabéns pelo seu trabalho, né, cara? Obrigado. Que igualmente. A gente que é do meio cristão, a gente não fala muito palavrão, né? Mas eu dei uma stalkeada aí, cara, e o teu trabalho é do caralho, cara. Um negócio assim fantástico o que você faz. Obrigado. Com aquilo que você tem na mão, da onde você saiu, o que você faz hoje, cara, é extraordinário. Entendeu? E isso é inegável. Obrigado. E eu não tenho vaidade e ego, porque as pessoas, assim, no Brasil têm problema de elogiar o outro. Pois é. Acha que se eu elogiar você, vai apagar a minha luz. Pelo contrário, né? Cara, é uma bobeira isso. O americano, se ele apertar na tua mão e falar parabéns pelo carro que você tem, é verdadeiro, mano. Entendeu? Uhum. Se você falar que ganhou $100 mil, o americano fica feliz com você. O brasileiro, você fala ganhei $100 mil, o cara fala, pô, cara. O que você roubou? Quem você enganou? Então é um problema cultural. Então, como a gente tem a graça, né, de viver fora do país e aprender uma cultura de país de primeiro mundo, eu não tenho problema em elogiar e em nota C que ele tá dando certo, cara. Qual que é o problema disso? Entendeu? Então, o que acontece? Com todas as dificuldades, os perrengues que você faz, por que eu falei que você tá de parabéns? Porque fazer o podcast ao vivo, para mim, hoje, no momento do Brasil, é muito arriscado. O momento que a gente vive. Porque, assim, diante das câmeras, a gente tá aqui com o nosso pessoal, tudo, você sabe que você não pode falar tudo que você pensa hoje. Verdade. Entendeu? E não adianta a gente querer glamorizar, falar que nós estamos numa democracia, que a gente não pode falar o que você pensa hoje. Entendeu? Então, por exemplo, você trabalha com isso. E eu trabalho com educação aqui com a Escola do Agro. Então, por exemplo, eu sei que tem pessoas que dependem de mim. Não só minha família, colaboradores, parceiros, um monte de coisa. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, cara. Mas você tá ao vivo, cara, você tem esses cuidados, como que funciona lá fazer ao vivo? Xandó, eu sempre falo assim, que a gente é igual motorista de Uber. Por quê? Por que motorista de Uber? Ou de coletivo, ou de carreta? Por quê? Porque uma hora ou outra a gente sempre leva uma multa. Não tem como. Faz parte da profissão. Né? Faz parte da profissão. Então, eu tenho, obviamente, no Noticidade, a empresa, ela tem processos de dano moral, né? Eu confesso que já paguei, já devo ter gasto aí uns 30 mil de processo. Teve que pagar, cara, sim, perdeu? Sim. Hoje em dia, você acha que criminoso também não processa? Criminoso também tem advogado, né? Cara, tem isso, né? Porque a gente trabalha com, assim, tirando o podcast, né? Podcast não vai criminoso, mas eu quero dizer na questão do noticiário, né? Quando a gente publica a notícia, uma hora ou outra tem uma brechinha ali. Hoje a gente já está tentando a questão de um departamento jurídico para revisar, né, as matérias para não deixar brechas, né? Porque uma vez que foi, já foi, meu amigo. Foi pro ar, já era. Já era. É igual a pala que sai do cano do revólver, não volta mais. Mas às vezes assim, a minha esposa reclama, né? Ela fala, puxa vida, amor, a gente já tá difícil as coisas, ainda fica, né, tem que pagar essas coisas aí, esses processos, essas coisas. Mas eu falo pra ela a questão do motorista do Uber, é a mesma coisa. Uma hora ou outra vai acontecer, faz parte do nosso trabalho, da nossa profissão. Você pega e pensa assim, cara, vou desistir. Vai desistir pra onde? Você vai correr pra onde?
Para onde você vai voltar? Você está no meio do caminho, você vai voltar para onde? Você vai fazer o quê? Né? Você vai voltar a trabalhar em mercado? Eu trabalhei em mercado, trabalhei em conveniência, trabalhei na Seara, trabalhei em hotel, cara, eu fiz de tudo. Trabalhei em Lava Jato, vou voltar a fazer isso? Não, eu vou seguir em frente, né? Vou continuar trabalhando, continuar lutando, faz parte da profissão, não vou me diminuir. Então, olha onde nós estamos. Cara, eu publico uma notícia, quando dá 2 minutos, a pessoa daquela notícia já tá me ligando e me mandando mensagem. Caraca. É muito rápido, é muito rápido. Eu falo, cara, nós temos muita audiência, nós temos muito alcance. Que legal, cara. Que legal. Então, assim, você fala assim, vou publicar aqui, a pessoa nem vai ver, né? Rapaz, é o primeiro. Alguém vê, já fulano, já manda pro outro, e bum, vira uma bomba, cara. Então, assim, é muito rápido hoje em dia. E qualquer coisa, aí eu falo assim, não, mas não tem seu nome. Não, mas todo mundo sabe que sou eu. Tira isso aí, tira isso aí. E fala, pegando esse gancho aí, cara, você já sofreu alguma ameaça? Já, principalmente de político, né? O cara te liga? Liga. Mas liga pessoalmente manda ou mensagem. liga pessoalmente ou manda assessor ligar? Manda assessor ligar, liga pessoalmente, acontece de tudo, né? Mas assim, ameaça grave, assim, de falar, cara, Não, vou te matar, não. Isso aí não teve. nunca aconteceu, não. Até porque o nosso viés, né, Xandó, ele é mais light, né? Eu não sou um cara, um repórter investigativo, algo pesado, né? Claro que se quisesse, poderia, mas eu tenho bom senso, né? Eu também não. Você pode pesquisar aí, você não vai ver notícias muito pesadas no sentido de esmagar uma pessoa ou acabar com a vida daquela pessoa através da notícia, né? A gente às vezes sabe que aquela pessoa tem desvios ali, mas tem coisa que a gente não publica justamente quando há uma margem, né? Ou quando eu sei que aquilo vai destruir a vida daquela pessoa. O meu objetivo não é destruir uma pessoa. O meu objetivo é abençoar uma pessoa. Então, na maioria das vezes, eu uso o site mais para enaltecer as qualidades do que para destruir a vida daquela pessoa colocando os defeitos dela. Mas nós estamos no Brasil, né, cara? Você sabe que notícia boa não vende, né? Não vende. Tinha um jornal chamava Good News. O jornal quebrou, cara. Pra você, cara, verdade, pode dar um Google. O nome do jornal era Good News, só tinha boas notícias, quebrou. Que isso, cara. Porque a verdade é que o brasileiro, ele gosta de rolo e confusão. Claro, ele quer ver sangue. Exatamente, cara. O Datena, por que o Datena é conhecido no Brasil inteiro? Cara, porque a câmera lá do Datena já quer escorrer sangue, cara. Exato. É rolo, confusão, polícia, bandido, corrupção, caramba, quatro. Eu confesso pra você, Douglas, que a minha formação tem nada a ver com jornalismo, né, cara? Eu venho da mecanização agrícola e trabalho com educação, né? Então, eu confesso que muitas coisas aqui no Brasil eu não me ligo a elas. Então, por exemplo, nós estamos vivendo um momento de guerra agora, alta de combustível, o pau tá torando, cara. Mas eu confesso para você, cara, que eu não assisto jornal mais brasileiro, não leio mais notícia no Brasil, porque aquilo acaba contaminando a sua mente, cara. Sim, faz mal. E de acordo com Romanos 12, lá, eu falo, cara, que eu ando por aquele versículo: não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação da tua mente. Então eu tento, tudo que Deus colocou na minha mão de recurso, é isso que você falou, potencializar as pessoas, por isso que eu chamei aqui, para enaltecer o teu trabalho, e é louvável isso, e através da educação, do trabalho que eu faço lá com a Escola do Agro, e com a empresa também, com a Central Serviço, a gente ser solucionadores de problemas. Eu acho que o mundo tem problema demais para a gente ser um problema no mundo. A gente precisa ser solução. Tudo que você tem na tua mão, fazendo ali o podcast ali e tal, que convidado que marcou você ali de forma que você falou, puxa, eu acho que eu lancei uma semente na vida desse cara? Cara, não vou ter assim de cabeça porque, por exemplo, estamos fazendo 3 por semana, né? Então é uma correria muito grande assim que... Mas algum fato que você lembra ali e fala, cara, isso aqui eu acho que vai transformar a vida desse cara aí. Ou quando terminou que o cara apertou a mão, o cara falou, Douglas, obrigado. Obrigado, que eu tô saindo daqui diferente. Ó, eu falo que todos que vão lá, de alguma forma, eles saem de lá diferentes, né? Primeiro que o ambiente nosso lá é um ambiente de profunda consagração.
Então, eu sempre oro muito antes daquela pessoa aí, eu sempre, sabe, eu tenho todo esse cuidado com os detalhes, né? Quando você for lá, que você já está convidado a participar do nosso podcast, você vai ver que tem toda uma simbologia, né? Bandeira de Israel, leões da tribo de Judá, né? Tem o mezuzá. Então, assim, às vezes a pessoa pensa assim, mas você, que religião é a sua, né? Eu sou cristão, eu sirvo a Jesus. E, e aí a pessoa quando chega lá, por exemplo, eu citei o exemplo do Nelsinho, né? Trade. O Nelsinho chegou lá, ele olhava cada detalhe daquele e ouvia que ele falou, cara, é muito bonito aqui. Só que, poxa, nós estamos falando de um cara que estava nos Estados Unidos, um cara que conhece lugares, né, esplendorosos. E ele tá lá num lugar pequenininho lá, né? A minha sede lá é no bairro Vivaldo Zipês, né? Não é no centro e tal. E ó, o cara que tá falando que aqui é muito bonito. Legal. Só que eu levo pro espiritual que não é uma questão de beleza física. A beleza que ele viu é uma beleza espiritual. Porque o próprio Espírito Santo mostrou aquilo para ele, né? A frequência daquele lugar, a presença de Deus naquele lugar, tocou o coração dele de forma que ele viu aquela beleza ali, que às vezes não é física, ela é espiritual. E eu não sei se você entende essa questão de energia, né? Nós temos a nossa energia, né? Onde você chega num lugar, né? E aí, se você sempre está em constante oração, se você faz jejum, se você lê a Bíblia, se você está conectado com o Senhor, você vai emanar essa energia. Então, o Espírito Santo vai estar com você, e aonde você for, onde você colocar a planta dos seus pés, Deus ele vai te abençoar. Deus ele vai abençoar aquelas pessoas, ele vai abençoar aquele lugar, e as pessoas vão se sentir diferente. Então, sempre, quando as pessoas vão lá, elas falam assim, poxa, legal aqui, eu sinto, né, sinto paz aqui, já teve algumas pessoas que já falou, gostoso estar aqui, é tranquilo, sabe, o ambiente. Então, e isso confesso que eu senti aqui também, sabe, Legal. me senti bem aqui, me senti confortável aqui, né, independente do que eu carrego, você entendeu? O ambiente também tem essa frequência. A gente também faz as nossas orações aqui, né, Alex? Isso é importante. A gente tem Isso é fundamental, Xandó. uma vez por semana a gente tem aqui o Alex, a nossa reunião de negócio, né, o business plan que a gente fala, que é o plano de negócio. A gente se reúne aqui sexta-feira às 7 horas da manhã, a gente lê os nossos textos bíblicos, o Alex ora, eu oro também, a gente consagra esse ambiente aqui para ser um ambiente saudável. Porque a maioria dos meus projetos e palestras que eu escrevo aqui. Então eu gosto demais de estar aqui, cara, entendeu? Então além de ser o podcast, é meu escritório aqui. Legal. Então a gente coloca umas músicas aqui e eu sento, geralmente eu sento aqui na cabeceira da mesa aqui, eu uso aquela cadeira que o Alex está lá, boto meu computador e começo a escrever, cara. Então é um ambiente que eu já escrevi muita coisa boa aqui, cara. Inclusive eu tenho um livro que está na gaveta, chama Bastidores do Agro. Oh, que legal. E eu contando tudo que acontece por trás das porteiras, vamos dizer assim, que ninguém conta, né? Uhum. Ali, e é muito rolo e confusão, cara, nesse livro aí, cara. Entendeu? Tem até uma parte que eu parei de escrever do livro, que teve algumas comparações que eu comecei a fazer, e aí eu vi que ia dar ruim, entendeu? Eu não sou tão audacioso igual você, às vezes me falta um pouco de coragem para escrever, ou é sabedoria também, para não entrar numa guerra que não é minha. Pode ser também. E aí, eu tô com esse livro aí, ele tá em stand-by, porque entraram alguns projetos na frente. Mas assim, você já pensou em escrever algum livro? Já pensei, inclusive da minha história, né? Desde criança, de jovem e tal, eu já pensei sim. Quem sabe futuramente a gente escreva aí quando tiver um pouco mais de tempo, né? Tem algumas coisas assim que tem a prioridade que você tem que fazer, né? E outra coisa, tudo que a gente vai fazer vai recurso, né, cara? Pra você fazer. Sim. Então, tem um tempo para todas as coisas aí pra você fazer. Então, você tem que fazer aquilo que você gosta e aquilo que tem que ser feito. Exato. Às vezes o cara dá sorte de fazer aquilo que ele gosta e ganhar dinheiro. Que são coisas distintas. Com certeza. Às vezes o cara, quem faz o que quer é criança, né? A gente não tá nessa fase de fazer o que quer, a gente faz o que tem que ser feito. Tem que colocar comida no prato, entendeu? Tudo que você vai fazer aqui nessa terra. Qual que é a tua relação com o dinheiro? É tranquilo? É problema? É tranquilo. Às vezes eu avanço mais, né? A minha esposa não é uma pessoa que me controla.
né? Ela também, se eu falar, vamos, ela não tem muito assim, não, amor, pensa bem e tal, ela não me freia, sabe? E às vezes eu avanço demais, faço investimentos demais, e aí depois, cara, cadê o dinheiro para pagar, sabe? Então tem disso daí, sabe? Mas eu penso assim, Xandó, que a comunicação, se eu fosse jovem, eu não faria outra coisa. Que a Mas comunicação, pô, eu digo assim, jovem, tipo 18, 17, sabe? Existe uma falta de mão de obra nessa área muito grande, né? Você não, por exemplo, a parte política, as assessorias, tipo, todo mundo precisa de bons assessores de marketing e videomakers e não acha, cara. Você não acha. Os jovens, não, em vez deles ficarem lá na rede social vendo corte, essas coisas, eles podiam estar produzindo corte, sabe? inclusive, cara, agora aqui na quarta imersão, até vou te dar um gancho para você aqui na quarta imersão agora em maio, eu tô trazendo um cara que ele é um filmmaker profissional, o Michael Ripper, para a gente dar um treinamento de captação e edição de vídeo para o agro. Oh, que legal. Puxa, vai bombar. Cara, já acabou as vagas. Aí, tô falando, cara, esse setor é muito bom. Acabou as vagas, cara, porque, tipo assim, esse cara veio, o viés da Escola do Agro esse ano tá com uma pegada mais social, vamos dizer assim. Legal. Então a mentoria desse cara é 4,5 pau. Ele veio por R$ 600 por aluno. Porque ele entendeu o propósito para esse momento. Só que são só 10 vagas, já acabou daí. Puxa, pouca vaga, hein? Não, porque, tipo assim, não tem como você colocar muita gente no evento. Ele vai usar o evento, a imersão, para já fazer a captação e edição de vídeo com tudo simultâneo ali acontecendo, né? Top. Mas nós já entendemos que ele vai ter que voltar para a região porque é muito carente, cara, disso. Entendeu? Então é igual você falou. Na escassez tem oportunidade. Oportunidade. E é uma área muito rentável, né? Então, às vezes, a pessoa tá ali, a dona de casa, a pessoa tá ali, ela não sabe o que fazer para ganhar dinheiro, investe nessa área, investe na área de comunicação, investe no curso lá para editar vídeo, para tirar foto, para fazer tudo relacionado à comunicação, porque nós temos pessoas, empresários, políticos que estão em ascensão, crescendo cada vez mais e não tem gente para poder assessorar e trabalhar. E eles estão dispostos a pagar bem. O teu menino trabalha com você nesse sentido aí? Hoje ele é meu sócio, né? Ele conduz a empresa junto comigo, ele faz tudo, né? Então ele faz desde edição de vídeo, captação de imagens, redação. Hoje ele é um profissional pronto para assumir o Noticidade se caso eu vier te faltar, né? Que legal, cara, que legal. E aí, como que é trabalhar com o filho? Dá umas tretas de vez em quando? Não. Cara, é um privilégio. O Lucas, desde pequeno, ele sempre foi muito educado, sabe? Eu sempre fui assim, eu sempre fui um cara muito grosso, assim, muito sério, né? Então eu sempre falava com ele mais firme e ele entendia, sabe? Teve uma oportunidade, vou falar aqui, Lucas, que ele começou a gaguejar, cara. E eu falava, e eu era radialista, eu trabalhava na rádio, lá no Grupo Feitosa, hoje é JFM, né? Na época era Rádio Pindorama. E eu falava, poxa, eu sou um radialista e meu filho vai ser gago. Vê se pode. E daí eu peguei ele, era pequenininho, cara, e até uma psicóloga, eu contei isso num episódio lá com o pessoal da Clínica Divertidamente, a psicóloga falou, você não podia fazer isso. Eu peguei ele assim, sacudi ele, falei, para de gaguejar, cara. Daí parou, meu, não gaguejou mais. Curei ele, mano. Foi na marra. Então, assim, nunca mais gaguejou. Ele ia falar e começava a gaguejar, cara. E ele era pequenininho, acho que ele tinha uns 5 para 6 anos. Então, assim, foi. E aí ele sempre foi um menino muito educado, dedicado, nota 10 na escola. Cara, eu falo pra minha esposa, se nós tivéssemos outro filho, eu não sei se nós ia repetir esse acerto. Até tentamos ter outro filho, mas não veio. Enfim, né? Já tô com 40, e aí, quem sabe ainda venha, né? A gente não sabe. Mas o Lucas, ele é um cara fora da média. Não é porque ele tá aqui, não. É porque realmente ele é um filho muito abençoado, sabe? Criado na igreja, sempre orando, sempre buscando, sempre lendo a Bíblia. Ele acabou de casou com 20 anos de idade, né? E já tem a casa dele, a esposa dele. Então, legal, assim, cara, que legal. É um cara muito correto. Eu acho que isso é uma das maiores riquezas de um homem, né, cara? Com certeza. Criar um filho no caminho do Senhor e ver o cara casar, né, mano? Com certeza. Eu fiquei muito feliz. Eu acredito que Deus vai me dar essa graça de ver meus filhos. Com certeza vai. E ter neto, né, cara? É a maior riqueza, cara. Não tem maior. Porque, assim,
até falando, eu não conheço meu pai biológico, Uhum, entendeu? Então, meu pai que me criou é meu avô. Então, esse negócio de criado com vó, isso aí não, para mim não funcionou, cara. uhum. O meu avô, ele me deixou há 4 anos atrás aí, nós perdemos meu avô, com 80 anos. E aí, meu avô, cara, com 9 anos de idade, ele falou: Cara, você tá muito velho já, tá na hora de você trabalhar. Aí pensei comigo, né? Pô, criança, meu avô colocava para dirigir caminhão com ele, cara, 9 anos de idade. E um dia ele falou para mim assim: Agora, hoje você vai tirar mel comigo. Então eu falei: Então vamos lá, né? Vô? Chegamos lá para tirar mel, não tinha nada de equipamento, nada. Meu avô tirou a camisa, pegou um saco de estopa daqueles de café, falou: Você vai fazer fumaça para mim. E o caminhão funcionando com os faróis ali à noite. E aí ele falou: Ó, se a abelha picar você, você não bate nela. Se você bater na abelha, o enxame vai vir em cima de você e de mim. Você vai tomar um cacete. Rapaz, Aí eu falei: Então vamos lá. Meu avô nem sabia se eu era alérgico, cara. que loucura, né? Que loucura, cara. Lá no meio do mato, perto dos eucaliptos. Cheguei lá, só amarrei uma camiseta na cabeça. Cara, na primeira, a abelha pegou no meu pescoço, cara. Que Quando eu isso? fui gritar pra falar, aí ele chegou e pegou na minha barriga, não, me beliscou, falou: Cala a boca que homem não chora. Homem não chora. Aí eu peguei e falei: Caraca, eu fiquei quieto, engoli o choro, cara. Tomei uma porrada de ferroada de abelha nos braços, nas costas. Que isso? E aí terminamos de tirar o mel ali e tudo. Carregamos os galões de mel lá em cima do caminhão. Ó, você vai lá em cima do caminhão. Se tombar um balde desse de mel, você vai tomar um cacete. Aí, cara, tudo preocupado para não cair os mel ali, coisa errada. Chegamos em casa. Aí meu avô foi espremer o mel. Aí falou: Agora você vai tomar banho e se trocar, porque você não tem força para espremer o meu. 9 anos, cara. Que isso? Então, esse negócio de papo criado com o vô, cara, e agradeço demais, meu vô, cara. Meu vô, um cara assim, não foi um cara rico financeiramente, não foi um cara milionário, mas ele me ensinou valores que eu vou carregar pro resto da vida, cara. Então, me deu essa casca, essa casca para conduzir a vida, né, Uhum. cara? Me ensinou a ser homem de verdade, né? E aí, a gente pega, ó, por exemplo, eu não conheci meu pai biológico, mas eu quero ser o melhor pai que eu posso ser para as minhas filhas. Claro. Entendeu? Então, por isso que eu digo para você que na adversidade, Deus te dá uma oportunidade. Poderia ser um cara que fica chorando pelos cantos aí, não tenho pai, não sei o quê, blá, blá. Uhum. Não vou, eu não tenho tempo para isso. Claro. Entendeu? De ficar me lamentando. A vida é para frente. Eu não posso me queixar por aquilo que passou, mas eu posso me reinventar, me refazer e seguir para frente. Qual foi o momento que você teve que se reinventar ali e falar: Putz, agora eu tenho que ter uma resiliência aqui para eu não parar? O momento mais difícil teu ali que você teve que ter essa resiliência. Você diz em que fase? Do momento que você começou a trabalhar com comunicação até hoje. Na comunicação, algumas vezes, assim, eu tive que me reinventar, né? Porque eu venho do rádio, né? E o rádio, ele caiu bastante, né? Que me desculpe aqui os donos de rádio, né? Mas o rádio, ele perdeu muito espaço para a internet. E eu era funcionário de rádio, né? Então, o funcionário, ele ganha ali, tem um salário X por ali, mês ali. então ele é bastante limitado. E aí, na época, a gente tinha, por exemplo, a oportunidade de vender propaganda, né? Com uma renda de 20% daquilo que seria vendido. Só que eu era um cara que eu andava numa bicicleta, que competia com um cara que tinha carro tudo envelopado da rádio, que era gerente comercial, que conhecia todo mundo. Então você vai querer fechar uma propaganda com o carinha que anda de bicicleta ou com o gerente comercial da rádio, que pode te dar desconto, que pode te dar inserção a mais na emissora, né? Que tem todo aquele contato. Não, fulano de tal é meu amigo e tal, ele é o gerente da rádio. Cara, não tem como. Então, assim, a gente era bastante limitado nisso daí, né? Então eu olhei e falei: se eu continuar aqui, aonde eu vou chegar? Eu fazia conta. Onde que eu vou chegar? Qual que é o topo aqui? Cara, não tem topo. Não tem topo. Eu preciso ter o meu negócio, né? Eu preciso. E aí surgiu a oportunidade, por exemplo, de mudar de área, sair do rádio e ir para redação. Então tinha um jornal impresso na época na cidade. Eu passei então a trabalhar no jornal impresso.
onde eu já não tinha mais a figura do gerente, eu passaria então a coordenar também a venda de espaço no jornalzinho impresso. Opa, já deu uma melhorada, já vou conseguir ganhar mais. Nisso, eu já fui convidado para ser assessor de comunicação da Câmara. O salário já seria melhor, e aí eu conciliei a assessoria da Câmara com o espaço no jornal impresso. Aí eu já comecei a melhorar, a minha visão começou a se abrir mais, né? Então, essa foi uma ruptura. Só que a minha esposa, por exemplo, ela falou assim: amor, você é doido. Você vai sair de uma coisa, né? Porque nesse intervalo aí, por exemplo, eu cheguei a morar em Glória de Dourados, Deodápolis, né? Tudo a serviço da rádio. Quando eu saí da rádio, eu tive que dar um passo para trás, né? Fazer igual a Flecha. Eu tive que dar um passo para trás. Eu tive que. Pra você ter uma ideia, cara, eu voltei a trabalhar em mercado. E eu era um radialista. E aí, passou um cara, dono de site, o maior site na época, quando tava começando essa parte de internet, sabe? E ele me viu lá, e eu tava lá repondo, fazendo reposição de biscoito. Aí ele passou, ele falou: ô Douglas, você tá aqui, você tava em Glória até esses tempos aí, Glória de Dourados, né, pertinho lá de Dourados, e ele também era daquela região. E ele falou assim: cara, o que você tá fazendo aqui, meu? Né? E eu falei: cara, meu filho acabou de nascer, cara, eu não posso voltar pra rádio que eu saí de lá, e eu não consegui emprego em outra rádio. Eu tô pensando até em ir embora daqui, né? Não tem. Só que enquanto isso, eu preciso comprar leite pro meu filho, fralda e gasto, hein, caboclo? Ele falou: cara, não, meu, não pode, cara. Você é um cara profissional. Olha o que você tá fazendo. Você tá aqui batendo na bundinha de bolacha, cara. Para com isso aí, sai disso aqui, cara. Vai fazer o que você tem pra fazer. Você é um profissional, você não pode estar aqui, não. Cara, aquela palavra entrou assim no meu coração. Parece que foi Deus que mandou aquele cara falar aquilo pra mim, cara. Eu já fui embora. E aí eu lembro que eu tinha uma bicicletinha azul. E aí eu fui indo assim no sentido e começou a chover, cara. Pra piorar um pouco. Começou a chover. Eu te confesso que aquele dia eu chorei, cara. Naquela volta pra casa, na chuva de bicicleta, e o barro e coisa, eu chorei aquele dia. Eu falei: puxa vida, o que eu fiz, cara? E a minha esposa falou: amor do céu, você é doido, você não podia ter saído. E sabe quando você se arrepende, e aí não tinha mais jeito, né? Não tinha mais como voltar. E aí eu fui escalando. Daí eu saí daquele mercado, eu pedi as contas, tá? Na mesma semana eu pedi as contas. Eu falei: não, já tô na merda mesmo com os outros. E aí eu fui pro Nutri Shopping, que era um mercado maior, que era referência na cidade, mandei currículo e tal, e falei com o Dalto Pavei na época, né? Falei: seu Dalto, me dá uma oportunidade aqui para mim cuidar da propaganda aqui da loja. Eu sou locutor, eu posso ajudar muito aqui. Ele falou: é mesmo, né? Beleza, me deu a vaga. E eu comecei a trabalhar fazendo a locução dentro da loja. E aí o pessoal sabia que eu era do rádio, né? E perguntava: por que ele não tá na rádio e tal, mas era porque eu tinha saído, era uma birra minha e tal, né? E eu até agradeço a oportunidade dos empregadores e tal, mas era uma coisa minha, né? Que eu não via futuro daquela forma. Então eu precisei, sabe, me diminuir, né, nesse sentido para poder, e aí fui alavancando. Daí quando eu estava no mercado que veio a oportunidade de trabalhar então no jornal impresso e entrar na parte de redação, eu tive que aprender e depois ir para a comunicação. Na Câmara, quando eu comecei a trabalhar na Câmara, eu fui para a parte de áudio. Só que daí não tinha funcionário para a parte do site da Câmara, já tinha o site da Câmara e não tinha profissional para cuidar. Então, o presidente chegou em mim e falou assim: Douglas, você vai cuidar do áudio, dos cortes aqui dos vereadores, que era o boletim da Câmara na época, né? E aí você vai também cuidar do site da Câmara. Eu falei: cara, são muitos vereadores e é muito trabalho. Então, a minha carga horária era das 7 ao meio-dia. Às vezes eu saía 3, 4 horas da tarde sem almoçar, para poder dar conta. E aí eu comecei a trabalhar numa coisa que eu não sabia. E um dia o presidente me chamou lá em cima, que a sala dele, a sala da presidência fica na parte de cima, subi esse cara, falei: que será? Ele me chamou, virou um monitor pra mim assim, e falou assim: olha isso aqui tá uma bosta. Falou: isso aqui tá uma bosta, olha só a qualidade dessa imagem aqui. Eu não sabia direito, sabe quando você joga a imagem lá e fica tudo distorcido?
E eu não sabia, cara. Isso aí foi lá em 2010, eu acho. Aí ele falou: isso aqui tá uma bosta. Ele falou assim: se você não melhorar esse site, se você não arrumar isso aqui, cara, você tá fora. E eu falei: meu Deus. Aquele dia, eu cheguei em casa, nem falei nada pra Priscila. Cheguei em casa e, ó, pesquisar, cara. Naquela época já tinha alguma coisa na internet, sabe? E eu comecei a pesquisar e pesquisar. Sem brincadeira, eu fui dormir 4 da manhã para no outro dia eu entregar aquilo que eu precisava entregar, que era o melhor. Ele queria de mim o melhor. E eu entreguei o melhor para ele. E eu entreguei tão bem que eu falei: cara, eu posso ter meu próprio site. Eu tô bom nisso aqui. Então eu agradeço aquele cara. Eu agradeço aquele cara. Cara, você falando aí, só para contextualizar, Fica à vontade. você sabe que o Caldeirão já veio aqui, né? É prefeito de Maracaju, da cidade e tal. Você sabia que uma vez eu fui bater lá na porta do Caldeirão pedir emprego, ele não me deu emprego? Mas por quê, cara? Cara, eu tava numa situação muito parecida com a tua, cara. É. Olha, a minha esposa na época tava grávida, eu era frentista de posto, Ô, louco. do posto do Ricardo ali. Ele tem posto lá em Cidrolândia também. Então eu era frentista, tinha sido demitido do posto, só porque eu não ia trabalhar, cara, dá uma olhada, cara. Na verdade, a minha namorada, na época, minha esposa, já ficou grávida e eu tinha um desequilíbrio com bebida alcoólica. E aí, cara, fui tentar resolver com bebida alcoólica e você fica de ressaca, não vai trabalhar atrasado. E o cara falou: Xandó, eu gosto demais de você, cara. Mas não tem condição de você ficar aqui, cara. Se eu deixar você aqui, eu vou perder minha autoridade com os outros colaboradores. Ricardo Cavalho me falou isso. Beleza. Obrigado. Tenta assumir as rédeas da sua vida aí. Se você não arrumar nada, nos 6 meses você volta aí. Aí foi lá bater lá no Caldeirão. Falei: Caldeirão, você não me arruma um emprego aí pra limpar a loja. Falei: não tem vaga pra você, velho. E aí hoje eu agradeço o Caldeirão, cara, dele ter falado não pra mim, cara. É os não da vida. É os não que a gente precisa ouvir, né? Talvez você estaria lá até hoje. E é os não e é os pés na bunda que te joga pra frente, né, cara? E às vezes Que faz parte. Exatamente. Só que naquela época, cara, tudo que você precisava era um emprego. E é difícil você ouvir isso, cara. É. Pra caramba. Porque, pô, e aí teve outra história também, e a gente vai falando aqui, mas que o cara da farmácia, eu cheguei lá um dia lá e comprar fralda fiado na farmácia, né, o cara falou: não posso te vender mais, mano. Nossa. Foi porque você tá devendo tanto aqui já, e, cara, cortou a fralda e o leite, cara. Chegou esse ponto, Xandó. Cheguei, cara. Fralda e o leite. Rapaz, eu peguei minha bicicleta, cara, e aí, na bicicleta não, era uma motinha que eu tinha, fui chorando, não tinha dinheiro pra colocar gasolina na moto, cara. Aí meu compadre, que hoje que é o gordo, cara, o Michael, cheguei ele pra abastecer, ele trabalhava comigo no posto também. Falei: gordo, cara, coloca 5 aí na moto aí. meu Deus, 5. Eu não tenho. 5 naquela época ainda era um pouco alguma coisa. Eu falei assim: eu não tenho dinheiro pra te pagar, mano. Ele abasteceu lá, cara. Aí fui pra casa chorando, cara. Cara, que vida desgraçada, mano. Só que isso comecei a trabalhar pro cara da farmácia, velho. Ih, olha aí que bom. Porque o cara tinha umas contas pra receber. Eu falei: cara, cobrar, eu sei cobrar, mano. Dá essas contas pra receber aí, você só põe a gasolina na moto aí que eu receber 20%. Comecei a trabalhar na farmácia do cara. O cara veio aqui no meu podcast, o Itamar. Que legal. Parabéns, cara. Veio aqui no meu podcast e falou: caralho, Xandó, olhar pra você, aquele cara fudido que você tava lá, mano, tá aqui. Eu falo assim, bicho, só Deus, mano. Só que muitas pessoas, né, Xandó, elas usam esses momentos, todos nós passamos. É que, claro, nem todo mundo, mas algumas pessoas usam esse momento como desculpa para fazer o que é errado, né? Que eu acho que é ali que vem a tentação do diabo, né? E a palavra de Deus fala que você tem que resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então, o que é resistir? É isso, né? Às vezes teve um momento lá dentro do NutriShop que eu fui no banheiro e chorei, porque um cliente tinha me humilhado. Eu chorei naquele dia e falei para o Senhor: Senhor, eu te agradeço por esse emprego, mas eu não quero passar o resto da minha vida aqui. Assim como eu não queria passar o resto da minha vida como funcionário de rádio,
eu também não queria passar o resto da minha vida como funcionário de um supermercado. Agradeço muito a oportunidade que eu recebi, mas aquele não era o meu lugar. Não era aquele o propósito de Deus para minha vida e eu sabia disso. E estava tudo bem. Eu podia me acomodar, mas eu olhava para mim e falava: Senhor, eu sei que o Senhor tem mais para mim. Eu sei que o Senhor quer me usar de uma outra forma. Então, Senhor, abra as portas para mim. E aí eu comecei a pensar. E aí eu cheguei no seu Dalton e falei para ele: Seu Dalton, eu vou ter que sair. E aí eu lembro que a Priscila de novo falou para mim: amor, você é louco. Nós vamos passar fome. Ela falou: sim, nós vamos passar fome. Porque assim, a Priscila, ela já trabalhou, né? Quando o Lucas era pequeno, ela trabalhava em loja, chegou a trabalhar na Tip Top, que era uma empresa que tinha lá de confecção e tal. Mas eu nunca queria que ela trabalhasse. Só que, por outro lado, eu não tinha condição para que ela não trabalhasse, sabe? E aí, nesse momento, ela não estava trabalhando. E daí a gente estava só dependendo daquilo dali. E aí eu fui pro tudo ou nada, né? Porque eu fui começar em algo que eu não era especialista, digamos assim, né? Nem na redação de jornal e nem no trabalho legislativo. Mas é isso, cara. Deixa eu te falar pra gente enriquecer essa conversa. Fica à vontade. Você sabe que os vikings foram um povo muito conquistador, né? Eles Sim. desbravaram novas terras, né? Sim, Então eles estão ali nos Países Baixos ali da Europa e eles subiram até a França. Então quando eles iam conquistar uma terra nova, um país novo, um lugar novo, quando eles chegavam com os barcos uhum, de madeira, que eles foram os primeiros a construir essa navegação de madeira para conquistar e desbravar novos lugares, sim, quando eles chegavam e colocavam os barcos, eles queimavam os barcos. Aí eles falavam uns para os outros: nós não temos para onde voltar. E aí um guerreiro viking valia por 3, 4 do outro país. Então às vezes o que acontece é isso aí, cara, é queimar os barcos. Para uns é loucura. tem que ter coragem. E eu já ouvi de gente assim que fala: cara, o Xandó é maluco, largar a família dele aqui no Brasil e ir morar nos Estados Unidos 6 meses. Pra quê, cara? Entendeu? Então, mas eu nunca vi alguém que se dedica a algo, fazer aquilo com foco, energia e fé, dar errado. Não dá errado. Só que pra uns é loucura, cara. Só que às vezes quem tá olhando de fora, que às vezes o cara tem uma outra condição, é loucura pro cara, mas às vezes pra você é o tudo ou nada. Exatamente. Pra mim é o tudo ou nada. Você tá num período da tua vida, os 40 anos ali, daqui a pouco você tem mais passado do que futuro. E você precisa construir algo de valor para tua família e um legado. Então esse negócio de falar que todo mundo tem as mesmas chances é mentira, cara. Entendeu? Então eu acredito muito no trabalho e a sorte, o que é a sorte para mim? É estar preparado quando a oportunidade chegar. A soma dessas duas coisas se chama sorte. Só que você tem que construir sua sorte. Entendeu? O que cai do céu é só a chuva, né? Exato. E o que caiu de lá pra cá foi o Satanás, né? Caiu de lá pra cá. Então, tem negócio, tô esperando cair do céu. Não vai cair nada do céu. Então você tem que construir tua sorte. Ô Douglas, cara, é o seguinte, a gente tá falando aqui de muitas coisas que você faz, da tua trajetória dentro da comunicação, do jornalismo, né? E você é um cara que comunica muito bem, você tem uma dicção muito boa, né, cara? Às vezes tem cara que ele quer fazer e aí não tem uma dicção boa, fica complicado, né? Mas tá fazendo, né? Então eu carrego um ditado comigo assim: antes feito do que perfeito, Exato. mas não de qualquer jeito, né? E aí, nos 15 anos de idade, aí você recebeu um diagnóstico, cara. Que você falou algumas coisas aqui no meio da caminhada, eu já sabia, né, cara? A tua esposa tinha razão, então, em algumas coisas, né? Você falava que você era louco. Até hoje ela fala. Então tem umas decisões assim que, né, é loucura. Mas a palavra de Deus diz que a fé, ela é uma loucura, né? Nós somos loucos nesse sentido. Mas a minha loucura que eu digo aí quando você fala a palavra esquizofrenia, né, que foi o diagnóstico que eu recebi aos 15 anos de idade, ela foi referente realmente a um problema que eu tinha, né, na minha juventude, né? Eu estava no primeiro ano do ensino médio e eu era considerado assim problemático nesse sentido, sabe? Por quê? Não é alguém que você olha assim e fala assim: ah, esse cara tem problema. Não.
é mais as pessoas próximas que percebiam, né? Então, assim, é uma fase da minha vida que não poderia ficar de fora do episódio, porque foi um divisor de águas também. Então, assim, eu falo que eu poderia não estar aqui, né? Então, foi um propósito de Deus também, né, que aquilo acontecesse, até para a salvação da minha casa. E você vai entender o porquê. Aos 15 anos, eu via vultos, ouvia vozes e via coisas que não existiam materialmente, né? Eu tinha muita sensibilidade, se fosse por viés do espiritismo, talvez seria de outra forma, mas o mundo espiritual, ele existe, e às vezes as pessoas não se atentam para isso, né? Então, aos 15 anos de idade, eu estava perto da minha casa, jogando bola na rua. Aquela época, não sei se com você era, tinha os golzinhos que você colocava na rua Sim, assim sim, e tal. perdi muita tampa do dedão nesses lugares aí. É dois. E aí a bola subiu, eu fui olhar pra cima, cara, e aí meu pescoço travou. Eu fiquei travado, sabe? E aí alguns dos meus amigos já sabiam que eu tinha esses problemas aí de ver coisas que não existiam, né? E aí eu falei pra eles que parecia que tinha uma espada fincada aqui no meu pescoço e a minha cabeça ficou travada. E aí eles falaram: não, vamos chamar a mãe dele, vamos levar ele pra mãe dele, cara. Dá uma Então, água doce pra ele. não, eu falei, cara, minha ajuda, tá doendo muito e tal. E aí me levaram lá e me colocaram no sofá. Minha mãe me colocou no sofá. Minha mãe já não sabia mais o que fazer, né? Já tinha levado para psicólogo, já tive, cara, isso aí, esse menino não é normal. O que que tá acontecendo? E aí eu lembro, cara, que naquela noite a minha mãe saiu. Claro, assim, se eu me emocionar aqui, me perdoe, mas é um fato, assim, muito forte da minha vida, sabe? Ela saiu e falou assim: poxa vida, e agora? Meu filho tá aqui, doente, eu vou no hospital, eu vou no. Ela sabia que era espiritual. Aonde ela foi? Ela foi atrás de uma igreja, cara. Só que tava meio tarde já. E aí não tinha nenhuma igreja aberta. Foi, foi nos bairros lá e tal. Desespero. Aí ela já tava vindo embora. Ela passou na última igreja, Igreja Universal do Reino de Deus. Era a única igreja que estava aberta. Os pastores já tinham acabado o culto, estavam lá orando entre eles, lá, os obreiros e tal. Estava tudo de branco, era numa sexta-feira. Sexta-feira lá tem aquela coisa de libertação, né? Aí minha mãe falou: ah, não, essa igreja não. Aí só tem ladrão. Meu Deus do céu, aqui não. Deus falou: é aqui mesmo. Ela desceu, chamou os pastores, falou: meu filho tá lá passando mal, não tem alguém que pode ir? Não, nós vamos lá. Um pastor e 2 obreiros. Ah, e tinha uma mulher também, uma obreira. E foram junto lá. Entraram no carro com ela lá e foram. Rapaz, eu já fazia 3 noites que eu não dormia. Virado. Alguns amigos meus perguntaram: você usa droga, cara? Você vê as coisas assim, ninguém vê, você fala coisa com coisa. Você usa droga? Cara, eu nunca usei droga. E eles achavam, o pessoal da escola também achava: ele usa droga. Só que eu nunca usei droga. Aí, o que aconteceu? Quando eles chegaram, eu tava com o pescoço travado assim, e ó, demorou, hein, que até ela rodar toda a cidade, e passando mal, cara, passando mal. E aí, quando eles chegaram, quando aquele pastor entrou na sala, cara, parece que as luzes acendeu tudo assim, ó. Só que não acendeu as luzes. Entrou uma força, um espírito tão grande, cara, uma luz tão grande, que eu comecei a chorar. Naquele momento, assim, começou a descer lágrimas no meu olho e eu com o pescoço travado. E aí, aquele pastor orou, me libertou. Eu não lembro se eu cheguei a manifestar com algum espírito, não lembro o que aconteceu. Eu sei que eu dormi a noite inteira, acordei no outro dia 10 da manhã. Depois daquilo, acabou. Até então, eu tinha um diagnóstico de um psiquiatra de esquizofrenia. Quando eu fui consultar com o psiquiatra, eu vi, ele tinha um quadro que tinha um cavalo atrás. Aquele cavalo, eu falei pra ele que tava correndo. Ele falou assim: sério, meu jovem? Tá correndo? E eu vi aquilo, cara, se movimentando assim, ó, de tão, sabe? De tão mal que eu estava. E aí ele deu o diagnóstico pra minha mãe, era o hospital da Cacemes, um médico da Cacemes, psiquiatra, porque minha mãe é funcionária do Estado, aposentada. E aí, enfim, não podia falar que o cara não sabia o que ele estava fazendo, tá? Então, realmente, ele chegou àquele diagnóstico. E aí, minha mãe começou a me dar medicamento. Cara, me dava medicamento para dormir, eu não dormia. Como que alguém medicado com medicamento tarja preta não dorme?
Tem explicação uma coisa dessa? Não tem. Quando não há explicação, é porque não é físico. Não é um problema físico, é um problema espiritual. Não é um problema mental. Não existe ninguém louco. Existem pessoas perturbadas. As pessoas, elas são perturbadas pelo mal. E o que o mal quer? O mal quer que você leve isso para o material. Ele quer uma explicação. A ciência quer uma explicação daquilo que não tem explicação, que é espiritual. E eu tinha esse problema espiritual. Depois daquela visita daqueles pastores ali, eu fui liberto. Eu era um cara que eu era religioso. Eu era católico. Eu tocava na igreja. Eu toco bateria. Eu tocava no grupo da igreja. E um dia eu cheguei lá com as minhas baquetas para subir na missa. E a doutora, não vou dizer o nome dela aqui, ela é dentista. Ela falou, ela tocava teclado, ela que coordenava o grupo. Ela falou: Douglas, a gente tá sabendo que você não tá bem. Você não vai poder tocar hoje aqui na missa, porque a gente tá sabendo que você tá com problema de esquizofrenia, né? A gente já ficou sabendo. Então vai que te dá uma crise aqui. Nisso, eu já tinha ido na igreja evangélica. E aí aquele dia Deus falou para mim: aqui não é o seu lugar. Eu não quero você aqui. Nenhum padre chegou para mim, nada contra, mas nenhum padre chegou para mim: filho, vem cá, eu vou orar por você, eu vou te ajudar. O que você está passando? Esse é um problema espiritual. Não, simplesmente eu fui proibido de tocar no grupo que eu tocava na missa, porque eu podia passar mal lá e fazer vergonha lá pro pessoal. Eu sou um cara que fiz catequese, fiz tudo, de berço eu sou católico. Então, assim, nada contra. Só que ali não era para mim. Não era ali que Deus queria que eu ficasse. E aí, a partir daquele momento, eu decidi me converter e virar crente. Né? Hoje eu sou crente. Sou cristão crente. Eu vou em igreja, né, protestante, como diz o outro. E aí, Xandó, essa foi a história. Após disso, nunca mais tomei nenhum remédio, nada relacionado à mente. Né? Deus me deu esse dom. Né, um ano depois eu entrei na rádio, né, para fazer o estágio e virei um radialista nos meus 16 anos. Com 17 eu conheci a Priscila, com 18 eu me casei com ela. E estamos até hoje, né? Que a gente fala, né? Deus não está usando. Ele usa pessoas improváveis para fazer o impossível. Amém. Desde que elas estejam disponíveis. Se se colocar na brecha, ele vai te usar. Vai, qualquer pessoa. E é o que eu falo para você. Você está conversando com uma pessoa improvável também. De tudo que está acontecendo aqui. Eu digo que toda a realidade, um dia ela foi um sonho. Então tudo que eu fecho os meus olhos e não é papo de coach nem nada. É fé. Eu falo para você, esse ano eu vou pro Canadá. Então quando eu verbalizo isso e oro e trabalho para que isso aconteça, isso vai acontecer. E o fato de você já ter me visto nos Estados Unidos, na Austrália, você acredita nisso. O cara já foi, mano. Uhum. Só que nem sempre foi assim. Então, às vezes as pessoas, eu sou um cara assim, eu duvido você fazer, irmão, você não pode falar pra mim que você duvida de mim. O cara ativa em mim algo assim. Né? Então, isso é pra tudo, é pra fazer grana, é pra ter novas ideias, é pra empreender, é pra ter fé, é pra acreditar. E dentro de nós estamos falando aqui, cara, qual foi a sua maior perda? Em que sentido você fala? O que você quiser. Tipo, financeira, pessoa, tudo. Qual foi a tua maior perda que você teve até hoje? Maior perda? Cara, é uma pergunta difícil, assim, sabe? Porque eu não me arrependo, assim, sabe? De nada, não valorizo coisas e nem pessoas, né? Então, tudo aquilo que você perde, na verdade, você não tá perdendo, você tá ganhando, né? Então, tudo que eu perdi, se é que eu perdi, na verdade, contribuiu para o propósito que Deus tinha para minha vida, né? Então, não considero como perda, assim, por isso que não me marca. Ah, perdi tal coisa, ou... Não.
Eu falo que tudo contribuiu para o cumprimento do propósito de Deus na minha vida, né? Que é de dar esse testemunho. Porque eu tenho certeza, Xandó, que tem pessoas que estão nos assistindo aqui que estão passando por isso. Talvez tem pessoas aqui que está com esse diagnóstico dessa doença, né? Ou de alguma outra doença, ou de uma depressão, né? Porque eu praticamente, antes desse quadro, eu tinha depressão. Naquela época nem se falava desse nome, né? Mas eu era um jovem escanteado, triste, entendeu? E aí, enfim, a pessoa fica para baixo, né? E aí, quando você tem esses problemas aí, né, de visões, de audições e de coisas, cara, você ouviu isso? Eu não ouvi, não. Você não ouviu isso? Não. Pô, então assim, você se joga para baixo, né? Você fica cada vez pior. E aí eu pensava em tirar a própria vida. Poxa, eu era um jovem, não sabia o que ia fazer, tinha medo de tudo, não sabia o que ia ser, né? E aí, mesmo depois de convertido, mesmo estando na igreja, mesmo buscando ao Senhor, o mal ele não desiste de você, Não, com entendeu? certeza que Ele continua ali na sua mente. Cara, você não vai conseguir aí, ó, sua esposa tá grávida, olha aí, olha a sua vida, você não tem dinheiro, você não tem isso, sabe? E aí você começa a se questionar, né? Mesmo estando na igreja, Senhor, por que eu tô passando por isso? Ora, eu tô passando por isso porque eu preciso passar. É o deserto que eu preciso passar. É o momento que eu preciso passar, senão eu não vou ter força para carregar aquilo que Deus vai me dar lá na frente. exatamente. O que é felicidade pro Douglas? Felicidade é servir ao Senhor, é estar no centro da vontade de Deus. Isso para mim é a maior felicidade que uma pessoa pode ter na vida, é servir ao Senhor, é estar no propósito dele. Não existe felicidade maior do que essa. A única coisa que nós temos, Xandó, na vida é a salvação, é a nossa alma. Nós podemos conquistar carro, casa, bens, tudo. Quando a gente morre, fica tudo aí, é lixo. Então a maior coisa que a pessoa tem, qualquer pessoa que ela pode ter, a maior alegria, a felicidade que ela pode ter é a salvação da alma dela. É ela saber que o nome dela está escrito no livro da vida. Que ela, se ela morrer hoje, para onde ela vai? Para onde você vai se você morrer agora? Antes de ontem, o Senhor me questionou isso. Eu levantei às 5 da manhã, peguei o meu café, peguei uma cadeira na varanda e sentei perto do carro, num local onde dava para mim ver o céu. O sol estava batendo nas nuvens, a manhã estava fria, um pouquinho fria, e eu via aquele céu muito bonito, sabe? Aquela beleza de Deus. Aí passou umas araras, um casal de araras, e eu falei, Senhor, o Senhor é muito grande. O Senhor é perfeito em tudo que o Senhor faz, Deus. O Senhor é maravilhoso. E Deus me falou, se hoje, você acordou cedo, se hoje for seu último dia, o que você faria? Eu falei, Senhor, se for o meu último dia, Senhor, eu vou te buscar até te encontrar. Ele falou, então por que você não faz isso? Aí eu fui orar. Quando foi à noite, eu fiz a mesma coisa. Eu deitei na cama, não consegui dormir, Xandó. Eu virava para um lado, virava para o outro, era 10h30, não conseguia dormir. Não conseguia dormir. Aí levantei, fui lá, tomei Ele não é um medicamento, ele é um melatonina. É natural. Tomei um daquele, né? Você não pode estar tomando aquilo todo dia, né? Você tem que tomar às vezes, assim. Então, fui lá, tomei um daquele. Cara, não fez nada, sabe? E fiquei esperando, ó. Esperando vir o sono. E, claro, é normal. Isso aí, qualquer pessoa passa por isso às vezes. E eu não tava pensando em nada, assim, com preocupação e tal. Porque eu não me preocupo com nada. Aí, eu falei, tem uma explicação. O senhor quer falar comigo de novo. Eu levantei. Peguei meu fone, coloquei um louvor, fui na sala, fechei a porta e ali, Xandó, eu me derramei aos pés do Senhor. Eu orei, cara, eu orei porque eu falei assim, se o Senhor quiser me levar hoje, Senhor, eu vou com muita felicidade, com muita alegria, Senhor, porque eu sei para onde eu vou. E eu busquei o Senhor. Cara, eu chorei, eu chorava, eu ria, sabe? Eu levantava os braços, sabe? Eu me derramei ali aos pés do Senhor. E foi a melhor experiência que eu tive em toda a minha vida. Foi essa semana. Foi essa semana. Então, isso é felicidade, cara.
Não existe droga, não existe mulher, não existe absolutamente nada nessa vida que nos faça mais feliz do que a presença do Senhor, cara. Se o cara, eu nunca usei cocaína, mas se o cara fala que a cocaína, o crack ou qualquer outra coisa é boa e te faz ter alucinações ou coisas semelhantes ou experiências, não sei o que que faz, experimente buscar o Senhor com toda a sua força, como se fosse o seu último suspiro. Busque a Ele com toda a sua força, chore, grite se for preciso, busque a Ele. Aí você vai ver qual é a melhor experiência. Eu faço um desafio para quem já usou. Aí você vai ver qual é a melhor experiência, mas tem que ser de todo o coração, que eu tenho certeza que ele vai descer, e ele vai encher e vai preencher todo o vazio da sua alma. Então, a felicidade é essa, Xandó. Pô, legal demais, cara. Acho que a gente até tinha uma última pergunta, mas eu não vou nem te fazer, cara. Essa Fica à última vontade, pergunta, irmão, não. fica à vontade, tô aqui à sua disposição. A gente já, acho que a gente já foi do poucos episódios aí. A gente começou falando uma coisa, terminamos Falando outra, cara. Mas, cara, quero te agradecer demais estar com a gente aqui no Café Brothers. Cara, eu que Curtiu agradeço. estar com a gente aqui? Rapaz, foi demais, sabe? A cada momento que eu falo isso, isso me renova, sabe? Renova a minha fé. Eu sei que você é um cara cristão, né? Vive por um propósito também. E Deus tem muito para fazer na sua vida. Amém. Esse é o caminho. Continue Amém. assim, continue firme. Parabéns, você, Alex, toda a equipe aqui do Café Brothers, né? Vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês executam, a estrutura que vocês montaram aqui. Realmente, aqui vai sentar governadores, vai sentar pessoas de autoridade. Amém. Aqui vai haver crescimento, sabe? Aqui pessoas vão ser alcançadas. Então, esse Xandó também é um propósito de Deus para sua vida. Então, eu Amém. vejo você muito semelhante como a mim e fiquei muito feliz de te conhecer. Realmente foi um prazer muito grande estar aqui. Obrigado. Alex, solta aí pra nós aí na TV aí, pra gente ver o site do. Aqui Quem não conhece ainda, né? aqui é o Noticidades, lá no Facebook, né? Isso, Roda essa um é a pouquinho pra baixo aí, Alex. página do Face. Página lá do Face, lá. O Lazarino tá aqui, o Diogo tá aqui, ó. Jornal Então, aí, eletrônico aí da galera, bota pra baixo um pouquinho, né? Aí as notícias aí agora no esse ar e tal. podcast de ontem. Ué, a gente não ia estar ao vivo aí nesse trem aí também? Não, nós estamos aqui no Instagram, né, Lucas? É Instagram, né? Tá. É. Abre aí também o Instagram deles lá também. Aí, ó. Tem aqui Tem a canal. página deles aqui no YouTube. YouTube aqui, pro pessoal se inscrever lá, site Noticidade, roda aí pra baixo um pouquinho. Os episódios estão lá também do podcast, tá tudo lá. O Xandó vai estar lá daqui uns dias, né? Se Deus quiser, a gente vai estar lá. Deus permite a gente vai estar lá também. E o Instagram a gente não colocou, Alex? Aí, ó. Esse é o Instagram. Esse é o Insta. Sindrolândia, Maracaju, Campo Grande. E aí tá tudo aí, ó, a galera aí, os podcasts aí e tal. Então, para quem quer encontrar os conteúdos aí da galera do Noticidade aqui do Lucas, deixamos as redes sociais aí para todo mundo seguir lá. Valeu. Galera, se você chegou até aqui, curte e compartilha muito os nossos episódios aí. Café Brother é isso, histórias reais contadas por pessoas reais. Se inscreve lá no nosso canal no YouTube, né? E também segue a gente lá no Instagram. Douglas, muito obrigado por estar Obrigado, meu irmão. junto com a gente aqui. Foi um O prazer. que o nosso convidado merece, Alex?